Conexão Unicinos. Apoio Bonjour. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é quinta-feira, 1º de agosto. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Atuação das polícias estaduais. No programa de hoje, você confere uma entrevista sobre esse assunto que vem ganhando espaço no debate público. No quadro Toque Conexão, Camila Keu, que já comentou sobre grandes amigos do mundo da música, hoje vai falar sobre os inimigos do cenário brasileiro e internacional. E também uma entrevista sobre os dados divulgados do Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios nesta semana. E ainda você confere também como foi a visita a Unicinos do aluno premiado do Game Conecta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Iores, jornalista da TV Unicinos. A Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Um jogo em que os participantes precisam realizar missões para conhecer as mais diversas áreas que a Unicinos oferece. E, além disso, ter a possibilidade de tirar dúvidas com os professores da universidade. Essa é a ideia do Game Conecta. E na tarde desta quarta-feira, um dos jogadores com maior pontuação pôde fazer uma visita ao campus de São Leopoldo. Acompanhe a reportagem de Camila Capelão. O maior pontuador do Game Conecta no mês de junho visitou o campus da Unicinos em São Leopoldo para conhecer um pouco mais da estrutura oferecida pela instituição. Leonardo Capelati é estudante do 3º ano do ensino médio do Colégio Sinodal da Paz de Novo Hamburgo e o convite foi feito pela própria universidade. A nossa atividade hoje, então, é mostrar presencialmente para ele toda a estrutura da Unicinos, o que nós podemos oferecer para ele, não somente no mundo digital como ele estava relativamente ao Game Conecta. A experiência de Leonardo, que começou no ambiente virtual, tem o objetivo de apresentar um pouco mais sobre as áreas que a Unicinos possui. Através de missões, os alunos podem interagir com professores, fazer perguntas e, assim, conhecer as características sobre cada curso. No final do ano, o aluno com a maior pontuação no game irá ganhar um MacBook Pro. O game auxilia os alunos no momento que eles conhecem as escolas que a Unicinos possui, trazendo informações sobre os cursos, e é uma forma deles também interagirem, auxiliando na escolha profissional. Durante a visita na universidade, Leonardo não escondeu a preferência pela área que queria conhecer. Conhecer a área mesmo, da TV, da rádio Unicinos, da realização audiovisual. E na manhã desta quinta-feira foi a vez de representantes da Unicinos irem até a Escola Sinodal da Paz, em Novo Hamburgo, realizar a entrega do prêmio de melhor pontuador do mês de junho do Game Conecta para o Leonardo Capelati. Os detalhes você confere no Conexão de amanhã. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do Brasil cresceu 47,5% entre 1991 e 2010, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, divulgado nesta semana pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. De acordo com a publicação, Porto Alegre é a única cidade do Rio Grande do Sul que está entre os 50 municípios com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Para comentar mais sobre essa pesquisa, recebemos aqui no estúdio Thiago Alves, professor do curso de Ciências Econômicas da Unicinos. Olá, seja bem-vindo à Conexão. Obrigado. Olá, professor, tudo bem? Primeiro, a gente gostaria de entender, então, como é que funciona esse índice? O que é avaliado? O índice são 3 dimensões. Tá? Uma de saúde, que no fundo mede longevidade, a expectativa de vida, que inclui todos esses aspectos. Tem uma renda, poder aquisitivo, e tem a educação. São as 3 dimensões que são medidas no IDH. Sim, quais são as conclusões que podem ser tiradas, então, a partir desse IDHM e quais foram as tendências apresentadas também nessa última pesquisa, professor? Olha, tem que ter um pouco de cuidado nesse IDHM, porque eles são feitos com base nos censos, que são de 10 em 10 anos. Então, está sendo 2013 com base no censo de 2010. Esse é um aspecto. Segundo, é que neste último IDHM houve uma modificação bastante ampla na forma de cálculo. Então, eles não são comparáveis com os IDHs que eram publicados anteriormente. Eles são completamente distintos. Então, o que o IPEA faz? Ele volta a metodologia para os anos anteriores. Só que nós tivemos aí nesses momentos, então essa é uma coisa importante para ressaltar aqui no programa de vocês, é o seguinte: se eu voltar 20 anos no tempo, existem uma infinidade, mais de 1000 municípios que foram criados que não existiam na época. Então eu estou fazendo comparação com coisas que são muito complicadas ao longo do tempo. Não dá para comparar então, na verdade? Dá para comparar, mas tem que ter um cuidado muito grande para isso. Pega um município que se desmembrou de 4 ou 5, quando eu volto para aquele lugar, eu estou pegando um espaço que existia em 1990 de 4, claro que é completamente distinto. Então essas coisas tem que ter muito cuidado no IDH.
ele é muito bom para ver assim no tempo, estanque, né, um corte, como é que está essa distribuição. E a gente vê, isso é importante, mas comparar ele no tempo, tem que ter cuidado quais os municípios, em que dimensão ele está. Então, isso é uma coisa que tem que ter um pouco de cuidado. A gente gostaria de entender a que se atribui essa evolução no nosso país, porque para a gente entender um pouquinho melhor, em 1991, mais de 80% dos municípios eram classificados como muito baixo esse índice, né? Agora, 1/3 deles são considerados altamente desenvolvidos. O que a gente pode atribuir, então, a essa evolução, professor? É possível Uma parte, o novo procedimento metodológico vai ter essas coisas. Um exemplo assim para o pessoal poder entender. Se eu perguntar se alguém comia McDonald's há 20 anos atrás, muito pouca gente comia McDonald's. Há 30 anos nem existia McDonald's. Então, as perguntas que elas são feitas, principalmente, se vocês olharem nos indicadores, o que mais cresceu foi de educação. É o menor, mas foi o que mais cresceu. Né? É mesmo com o computador, talvez. Quem tem computador hoje, há 30 anos atrás... 30 anos não tinha. Então, e aí, como eles dividiram muito as fatias, né, no processo de cálculo, na questão de educação. E isso fez com que o processo se desenvolvesse muito. 160% de crescimento, mais ou menos, em média. Então, claro, se é uma média, tu pega a média inferior e sobe bastante ela, tu vai ter um índice de desenvolvimento muito mais... Por outro lado, também teve aumento de renda, teve uma série de coisas que o Brasil cresceu. Teve estabilização financeira do Plano Real, teve crescimento de renda, da inclusão social do projeto, né, todo Bolsa Família e tal. Então, teve esses aspectos, sim, teve. Eles impactaram na renda, impactaram na distribuição, e isso fez com que crescesse. Mas também teve outros efeitos que também não estão bem medidos aí. A presidente Dilma Rousseff, por exemplo, disse que os avanços do o IDHM mostrou avanço no enfrentamento da desigualdade. O senhor concorda com essa afirmação da presidente Dilma? Eu acho que sim, tem uma parte disso que é verdade. É uma parte ampla que é verdadeira, tanto no ponto de vista de inclusão em termos monetários, da renda, tá? Como também a distribuição de renda ela diminuiu. A gente fazendo as análises, a gente percebe que diminuiu. E também acho que teve um aspecto importante, que foi o modelo educacional mudou. Então, eu acho que se vocês olharem as 3 dimensões, no processo de educação, as preocupações antes eram diferentes. Antes a gente queria ter um filho na escola, hoje é manter o filho na escola, é que o filho não fique reprovando na escola. Então, essas modificações aconteceram e isso eu acho também que impacta essa distribuição do IDH ao longo do tempo que a gente está vendo. A gente queria entender um pouquinho aqui do nosso estado também, né, Rodrigo? Porque apenas Porto Alegre apareceu entre os 50 municípios com maior índice, né, em nível Brasil. A gente quer entender, então, por que o Rio Grande do Sul apresentou tão baixo crescimento nesse índice, professor? O Rio Grande do Sul já tinha um índice alto, né? Então, se olhar quem cresceu mais, evidentemente que crescer de um índice de 4 para 5, para 5,5 é muito mais fácil que crescer de 7 para 7,5. Então, o Rio Grande do Sul tem os estados mais desenvolvidos do Sul e Sudeste, eles cresceram menos que Norte e Nordeste, por exemplo, em função da base que já estava mais alta. O Rio Grande do Sul tem alguns elementos que se complicam. Realmente, o Rio Grande do Sul não tem crescido o PIB, tem crescido o PIB abaixo da média do Brasil, então isso impacta na questão da renda. No nível de educação, nós não temos tido bom desempenho também, isso também afeta o nosso IDH. Agora, nós temos cidades muito bem desenvolvidas, Ivoti, etc. e tal, que foram cidades que tiveram um índice lá em cima. Então, infelizmente, o Rio Grande do Sul teve esses problemas, né? O Rio Grande do Sul tem crescido abaixo da média histórica do Brasil, e como é média, você imagina se média... Tem estados que estão crescendo muito mais do que a média, nós estamos crescendo abaixo da média, significa que nós estamos muito atrás do que o Brasil tem feito. E isso já é de longa data. Né? Os números são preocupantes, então, professor? Eu acho que sim. O Rio Grande do Sul é um estado que tem sido preocupante em todos os sentidos. Né? Nós não temos investimento, não temos crescimento, então eu acho que isso é uma coisa séria para se analisar no estado do Rio Grande do Sul. E agora, com esses números em mãos, professor, o que é possível, então, fazer ou até mesmo buscar outros níveis melhores? A gente sabe que ele foi avaliado aí até 2010, né? A gente sabe que de 3 anos para cá algumas coisas podem ter realmente mudado, mas que diferença faz a gente ter agora esses números em mãos? Eu acho que esses índices são interessantes para a gente poder fazer um processo de gestão municipal. Eu acho que o grande foco, desde que se foi publicado isso, é com que os prefeitos, os gestores públicos municipais tenham, e os estaduais tenham mecanismos de desenvolvimento, de ação para melhorar o desenvolvimento. Eu acho também que, gostaria de fazer uma propaganda parcial, como diz o outro,
O Atlas, são 180 indicadores de desenvolvimento. E tem também o DHM. A gente tem dado muita ênfase para o DHM. Então, lá tem outros indicadores que talvez até sejam mais interessantes para o processo de gestão que o próprio DHM. A grande vantagem do DHM é a comparabilidade entre a gente e outros países do mundo. Então, acho que essas coisas são importantes, mas o grande instrumento, esse é um grande instrumento de gestão. Os prefeitos podem olhar e ver, bom, o que eu preciso melhorar um pouco para chegar em determinado nível. Bom, então quem quiser ver o IDHM e outras informações também, né, tem no site atlasbrasil.org.br. Isso mesmo, professor. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Obrigada. Valeu. No próximo bloco, vamos falar sobre a atuação das polícias estaduais. Assunto que vem ganhando espaço no debate público. É um instante só, a gente já volta.